Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa última aula, né? Ganhamos essa primeira semana de junho, graças a Deus. Assim eu pude terminar aí as minhas aulas sem correr, né? Porque essa semana já estava previsto que seria a prova, né? Como nós não teremos provas, apenas o envio das atividades, dos TPs, ganhamos essa primeira semana de junho de aula. Então, antes de começar, só para relembrá-los que na próxima quarta-feira, dia 10, véspera do feriadão, é a data limite para a entrega de todas as atividades solicitadas. São 5, né? A maioria dos grupos já me mandou pelo menos 2 ou 3 atividades, tá? Mas tem grupo que só mandou uma. Então, atenção para não perder o prazo, tá? A única lista que ficou pendente, que ainda não dava para você terminar de resolver, é a lista de epóxidos, tá? O próprio TP já é possível finalizar, porque eu nem pus questão de epóxido no TP. Eu achei que eu tivesse colocado, eu fui ver esses dias e eu não pus. Então, o único TP que falta terminar, né, lista de exercício, na verdade, é a lista de epóxido. Tá? Inclusive, só uma das questões da lista de epóxido que eu ainda não expliquei, que eu vou explicar hoje. Então, só confirmando. Semana passada, das 3 reações, eu expliquei catálise por ácido e catálise por base, né? Cisão catalisada por ácido, e a segunda reação foi cisão catalisada por base, certo? Ficou faltando só a terceira e última abertura, não é isso? Então tá. Porque de manhã eu tô uma reaçãozinha atrás de vocês. Então, vocês eu tô já na última. Então, deixa eu achar aqui, já achei, tá? Pronto. Terceira e última reação de epóxi. Vocês estão visualizando aí a minha tela compartilhada? Sim? Não consigo ler o chat agora. Sim. Sim? Então tá bom, obrigado. Professor, Fala, Gabriel. são 5 atividades? É. Acho que são 4, né? Não. A pesquisa referente ao relatório, ciclo hexeno, Sim, lista de exercícios de álcoois, sim, lista de exercícios de éteres, sim. lista de exercícios de epóxidos e o TP número 2. TP número 2. Tá lá no material didático faz tempo. Não teve o TP número 1, que vocês fizeram antes da P1? Sim, sim. Acho que eu tô perdido. Eu já vejo lá. Tem Obrigado. tem o TP número 2 também. Deve estar lá embaixo na página. Deve ser uma das últimas Professor, atividades. Oi, falando. eu tô perdida também nesse TP. Ele é individual ou também é em grupo? Não. Tudo em grupo. Todas as atividades tá em bom. grupo. Tá? No mesmo grupo que vocês estão fazendo as outras. Tá bom. Obrigada. Ô, Ana, tu não tá perdida. Tu já é meio perdida, entendeu? Não vai falar que tu ficou perdida agora. Tu já era. Eu sou meio perdida, mas eu tô tentando me achar, pessoal. Relaxe. Vai dar Então tá certo. bom. Então tá bom. Uma hora você se encontra, certo? É isso mesmo. Então vamos lá. Terceira e última reação. Professor, Também. Oi, quem fala comigo? é a Gabriela, do terceiro ano. Oi, pode falar. Só uma pergunta, como o meu é adaptação, eu não tive aula de laboratório enquanto a gente estava em aula, eu não preciso mandar relatório, né? Não, vamos lá. Isso não é relatório que eu pedi, Gabriela. Isso que eu pedi é para fazer a pesquisa que seria acrescentada ao relatório, tá? Inclusive, nenhum deles teve essa aula prática, né? Seria uma aula prática que aconteceria no mês de abril e maio. Então, independentemente se é um aluno de segundo ano regular ou um aluno que faz DP ou adaptação, todo mundo tem que entregar essa pesquisa, tá? Não é fazer o relatório, é para fazer a pesquisa referente àquela aula prática. Qual seria essa pesquisa, professor? Está lá no material didático, inclusive, é sobre o ciclo hexeno. Tá bom, Tá então. descrito lá no material didático, quando eu coloquei lá conteúdo da avaliação P2. Tudo bem. Tá? Obrigada. Todos têm que entregar, tá bom? Tudo bem.
Então, a terceira reação também é uma cisão, tá? Também é uma abertura de epóxido, tá? Só que a terceira, ela não chama cisão catalisada, né? A reação número 1 é cisão catalisada por ácido. A reação número 2 é cisão catalisada por base. O que a palavra catalisada implica? Implica que esse catalisador ácido, que entra no início da cisão catalisada por ácido, tem que aparecer no final de novo. Na cisão catalisada por base, essa base que aparece no começo tem que aparecer no final novamente. Tá? Justamente porque tem a palavra catalisada. Então, catálise, ele entra e sai do mesmo jeito. Reparem que nessa questão número 3, essa terceira reação, não tem a palavra catálise. Simplesmente é cisão, né, quebra, promovida por reagente de Grignard. Então, se não tem a palavra catalisada, o reagente de Grignard vai aparecer no começo, mas ele não vai aparecer no final, né? Então, é simplesmente uma cisão promovida por reagente de Grignard. É o reagente de Grignard que vai quebrar esse epóxido. O que é um reagente de Grignard mesmo? Que nós falamos isso lá em fevereiro, março. O que é um reagente de Grignard? Quem lembra aí para me ajudar? Ricardo, tu lembra, Ricardo? Vixe, professor, não. Pior que não. Quem lembra aí? Ana, tu lembra? Logo para quem está perguntando, né, professor? Tu falou que estava se encontrando, estava se achando. Queria ver se era Não, verdade. lembro não. Não, né? Quem lembra aí para me ajudar? Gabriel, sabe, Gabriel? Acho que eu sei, mas não quero arriscar, professor. Ah, mas fala, se estiver errado, não tem problema nenhum, pode falar. É a reação com magnésio metálico, né? Alguma coisa assim. Isso é para você formar o reagente de Grignard, tá certo? É a reação com o magnésio metálico que forma um reagente de Grignard. Mas o que é um reagente de Grignard? Além do magnésio, o que mais tem um reagente de Grignard? Halogênio. Halogênio. E o que mais? Tem magnésio, tem halogênio e tem mais o quê? Tem a Vinila? cadeia, né, E a professor? carbônica. A cadeia carbônica, né? A cadeia carbônica, Brisadeiro. tá? Peraí que agora eu consegui abrir o chat. Pode Leandra, colocar na geladeira? Leandra, não me lembro de cabeça, tá? Se o exercício 2 e TP2 é epóxito. Pode É ser que porque eu quero seja. que esfrie logo para fazer logo. Pode ser que seja assim, tá, Leandra? De cor aqui eu não sei. Teria que abrir para ver. Pode ser que seja assim. Então, vamos lá. Agora eu vou fechar Sabe o o que eu chat. fiz hoje? Usei o oxímetro, que você coloca no dedo e ele conta a oxigenação no seu sangue. Da hora, né? Cadê o negócio? Ele não vai. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Eu não estou nem escutando vocês, só escuto o áudio no fundo. Calma aí, deixa eu ver se é o meu. Pronto, agora fecharam. Obrigado. Então, reagente de Grignard está aqui, ó. É uma cadeia carbônica, né? Que é o que a gente chama de R. Essa cadeia carbônica está ligada ao magnésio. E do outro lado do magnésio, lembrando que o magnésio faz duas ligações, tem um halogênio, né? Cloro, bromo e iodo. Então, é esse reagente de Grignard que vai acabar abrindo o epóxido, tá? No primeiro passo da abertura. Então, é isso aqui, ó, que está em azul, atacando o epóxido, formando essa estrutura, que é o epóxido já aberto, tá? A segunda etapa é simples. Esse oxigênio negativo do epóxido, né, que foi aberto, que está momentaneamente associado ao MgX+, ele precisa pegar um H+, para virar o H. Lembra que eu falei semana passada que qualquer que seja a abertura de um epóxido, no final sempre a gente vai ter um grupo hidroxila, um grupo OH. Então, para que eu tenha um grupo OH aqui, esse oxigênio negativo tem que pegar um H+. Né? E esse H+ vem de onde?
No segundo passo, no segundo momento dessa abertura, eu preciso acrescentar um ácido. Então, ela começa com o reagente de Grignard, ele abre o epóxido, e para finalizar a reação, está aqui, ó. Eu preciso acrescentar um ácido qualquer. Aqui não importa quem é o ácido. Eu pus HX, poderia ser ácido sulfúrico, inclusive. Qualquer ácido. Por quê? O que me importa aqui, pessoal, é o H+. Eu preciso de um OH+, para que esse oxigênio negativo transforme-se em grupo hidroxila, em OH. Tá? E aí, no final, tem aqui o subproduto, MgX+, X-. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo com o mecanismo. Tá? Então, aqui você tem o reagente de Grignard. Lembrando que no reagente de Grignard, é um dos poucos reagentes que nós temos, onde o carbono tem densidade de carga negativa, né? Pelo fato dele estar ligado ao magnésio, que é um metal, que é menos eletronegativo que o carbono. Então, reparem que eu escrevi aqui embaixo. Delta mais no magnésio, delta menos no carbono. Tá? Então, é um dos raros casos onde o carbono está com densidade negativa. E isso acontece justamente por causa do magnésio, que é um metal. Do outro lado, o bromo também é mais eletronegativo que o magnésio. Então, o bromo também tem um delta menos, né? Esse magnésio tem 2 delta mais. Um para o lado do carbono, outro para o lado do bromo, tá? Tanto o carbono quanto o bromo são mais eletronegativos do que ele. Tá bom, então tem um carbono aqui no Grignard que é delta menos. E aqui no epóxido? Os carbonos do epóxido, eles não estão ligados ao oxigênio? Os dois? Sim. O oxigênio não é mais eletronegativo do que o carbono? É. Então, qualquer um desses 2 carbonos do epóxido, seja o da esquerda, seja o da direita, eles têm densidade de carga positiva e o oxigênio tem densidade de carga negativa. E aí, olha só, o carbono do Grignard tem densidade negativa. Os carbonos do epóxido têm densidade positiva. O que vai acontecer? Esse carbono que é delta menos vai atacar esse carbono que é delta mais. O carbono da ponta, já vamos ver por que é esse carbono aqui da ponta. Quando esse CH3 delta menos ataca esse CH2 delta mais, esse carbono aqui não pode ficar com 5 ligações. Uma delas tem que quebrar, que vai ser a ligação carbono-oxigênio. Então, essa ligaçãozinha aqui, que está em azul, quebra, e o par de elétrons dessa ligação fica para o oxigênio. Fica o oxigênio negativo. Desta forma, o oxigênio ficou ligado no carbono do meio e o grupo metil do reagente de Grignard ficou ligado no carbono da ponta. Tá? Em lados opostos, hein? O CH3 para cima e o oxigênio para baixo. Momentaneamente, esse MgBr+, fica associado ao oxigênio negativo. Primeira pergunta. Por que esse carbono delta menos atacou esse carbono da ponta e não esse do meio? Qual é a explicação para isso? Que mecanismo é esse que vocês estão vendo aqui, ó? O CH3 ataca esse carbono por um lado e a ligação do oxigênio quebra pelo lado oposto. Que mecanismo é esse que a gente está vendo? SN2, professor. SN2. O carbono ataca por um lado, quebra a ligação do triângulo pelo lado oposto. SN2. Perfeito. É uma SN2 intramolecular, dentro da própria molécula, certo? Então, agora me explica. Por que esse CH3 está atacando o carbono da ponta e não o do meio? Qual é a explicação para isso? Por ele Qual é o ser motivo? primário, professor? Isso. E o do meio é o quê, Ricardo? Ele secundário, né? Secundário. E a SN2 vai melhor no carbono primário ou no secundário? No primário. Primário, né? Lembrando que a ordem é metílico, depois primário, depois secundário, e no terciário nem acontece SN2. Então, a explicação é essa. Esse carbono da ponta, que está sofrendo o ataque do CH3, é primário. Esse carbono do meio é secundário. E a SN2 funciona melhor no carbono primário do que no carbono secundário. Por isso que o ataque aconteceu aqui na ponta. O CH3 se liga no carbono 1 e o oxigênio fica ligado ao carbono 2.
Tá bom. Então, o reagente de Grignard foi responsável pela abertura do epóxido. E o que falta agora para finalizar a reação? Falta esse oxigênio negativo do epóxido pegar um hidrogênio positivo de um ácido qualquer. Então, eu resolvi colocar HCl, tá? Poderia ser qualquer ácido. Esse oxigênio negativo pega o H+ do ácido, transformando-se em grupo hidroxila, OH. E o que sobra? Qual é o subproduto? MgBr+, associado ao Cl- do ácido que eu usei aqui. Pessoal, aqui tudo bem, ó? Eu tinha desenhado o CH3 para cima, e aqui embaixo eu desenhei o CH3 para o lado. Vocês concordam que é a mesma coisa? Eu desenhar ele para cima, dobrado, ou eu desdobrar a cadeia? Tudo bem? Dá para perceber que são iguais? Desenhado dobrado para cima ou deitado para o lado? Tudo certo? Tudo certo. Tá. Então, agora vocês vão fazer um favor para mim. Vou fechar essa página. Eu quero que vocês olhem uma coisinha para mim. Já te respondo, Gabriela. Deem uma olhada nessa reação que eu acabei de explicar e comparem com as duas reações que eu expliquei semana passada. Cisão por ácido e cisão por base. Fala uma coisa para mim. Essa reação número 3, ela se assemelha com o mecanismo da cisão catalisada por ácido ou por base? Pensa aí um pouquinho que eu vou respondendo a Gabriela. Se tivesse usado HBr, o produto seria, Gabriela, seria MgBr+ e Br-, certo? O que acontece quando você tem MgBr+ e Br-? Se associa e aí forma MgBr2, né? Como os halogênios são iguais, a gente consegue juntar numa fórmula só. Então, ou a gente escreve do jeito que você escreveu, ou pode se escrever MgBr2 sem carga nenhuma. Né? Aqui, o que você escreveu só está faltando as cargas, né? MgBr+, Br-, ou simplesmente MgBr2. Tá? Então, vamos lá. Ana Beatriz, perdida, se encontrando na vida, já respondeu. Muito bem. Lembra a cisão catalisada por base. Exatamente. Por quê? Se você compara as reações... Deixa eu compartilhar de novo a minha tela agora. Se você compara as reações... Cadê minha tela agora, hein? Caramba. Espera aí. Estou achando aqui para compartilhar. Apareceu aí? A página do Grignard? Sim, Sim. apareceu. Então, Sim. tá bom. Eu não estava encontrando, estava aparecendo outra coisa. Então, olha só. O reagente de Grignard, pessoal, não tem esse carbono com densidade de carga negativa? E quem tem carga negativa não funciona como base? Então, esse carbono negativo, ele faz o mesmo papel disso aqui, ó. Agora eu mudei de página, fui para a cisão catalisada por base. Então, o reagente de Grignard não faz a mesma função desse grupo Z- aqui, ou Z dois pontos? Não é o mesmo efeito que ele tem? O efeito de alguém que tem carga negativa? Então, se você reparar bem, a cisão por reagente de Grignard, ela é muito parecida com a cisão por base, ó. Só que em vez de ter Z dois pontos, eu tenho Grignard. O Grignard abre o epóxido. E o que acontece no segundo passo? No segundo passo, esse epóxido precisa pegar um H+, para se transformar em OH. Só que pode ser um ácido qualquer aqui? Não, aqui não pode ser um ácido qualquer, está escrito aqui em cima, ó. Tem que ser o ácido conjugado da base, que a gente discutiu semana passada. Se a base é Z, tem que ser HZ, é o ácido conjugado da base. E aqui, na cisão por reagente de Grignard, pode ser qualquer ácido no final. Então, aqui, como não é uma cisão catalisada, é o reagente de Grignard no início e um ácido qualquer no final. Portanto, a cisão por reagente de Grignard tem um mecanismo igual, né? Até o carbono do epóxido que é atacado é o mesmo, é o menos estável, né? Geralmente é o primário, quando ele existe. Então, a cisão por reagente de Grignard segue um mecanismo igualzinho à cisão catalisada por base. O Grignard ataca o epóxido no carbono menos estável e depois que esse epóxido é aberto, ele precisa ganhar um H+. Tá? Portanto,
A cisão catalisada por ácido segue um mecanismo e a cisão catalisada por base ou por reagente Grignard segue outro mecanismo, tá? Que é o lado em que esse epóxito vai ser aberto. Antes de eu abrir as perguntas, eu queria colocar uma outra coisa aqui na tela, tá? Tem a ver com a lista de exercícios. Está aqui, ó, de epóxidos. Vocês estão vendo aí o exercício 2 de epóxidos? Sim. Tá? Sim, professor. Esse exercício 2 é da lista de epóxidos, não é do TP, tá bom? Então, eu coloquei aqui 3 epóxidos, né? Letra A, B, C, tá? 3 epóxidos. E aqui, se você reparar, em cada alternativa, ó, na alternativa A, ele tem 2 reagentes, não tem? Primeiro e segundo. Na B, a mesma coisa. E na C, a mesma coisa, não é isso? Então, presta atenção. Sim. Na abertura de um epóxido, independentemente se é catálise por ácido, catálise por base ou Grignard, ela acontece em 2 etapas. Então, esse 1 aqui, pessoal, esse primeiro que tem aqui, significa que, primeiro, esse epóxido reage com isso. Num segundo momento, você vai acrescentar HCl. Tem que ser nessa ordem. Primeiro entra esse reagente, que está aqui no primeiro. Depois, esse epóxido se transforma em alguma coisa e você acrescenta HCl. Tá? Na letra B, primeiro este epóxido reage com isso aqui. CH3, CH2, S-Na+. Aí acontece alguma coisa com esse epóxido. Depois, ele reage com CH3, CH2 e SH, num segundo momento. Então, vocês têm que tomar cuidado para seguir essa ordem, tá? Quem reage primeiro, quem reage em segundo. Na letra C, esse epóxido reage primeiro com H3O+, e aí pode ter dado uma confundida. Vocês compreenderam o que significa H3O+? Deu para entender ou não entenderam? Então, professor, minha dúvida era sobre essa, se eu precisava dissociar, por exemplo, H3O+, dissociando vai dar H+, e H2O. Isso, Não é então, uma reação. H3O+, Gabriel, é isso mesmo. H3O+, é uma forma que existe para representar uma catálise ácida. É quando eu não quero especificar o ácido utilizado. Então, isso aqui, Gabriel, é o que você falou. É a ligação entre o H+, de um ácido qualquer, com a água. Então, H3O+, é uma catálise ácida, de modo com que eu não especifico qual foi o ácido utilizado. É um ácido qualquer, um H+ qualquer. Então, no primeiro momento, eu uso um ácido, tá? Vai acontecer alguma coisa com o epóxido. No segundo momento, eu acrescento água. Então, vamos lá. Vamos olhar cada uma das 3, vamos ver em qual tipo de quebra ela se encaixa. Na letra A, que tipo de reagente é esse aqui que eu tenho no primeiro passo? O que é isso aqui, pessoal? Vou precisar de áudio, agora não dá para ler. O que é isso aqui? Esse é um reagente de Grignard. É um reagente de Grignard. Começa com o reagente de Grignard. E no segundo momento, o que eu vou acrescentar? Um ácido. Um ácido. Portanto, a letra A é uma cisão por ácido, uma cisão por base ou uma cisão por reagente de Grignard? Reagente de Grignard, professor? É uma cisão por reagente de Grignard. É essa terceira reação que a gente acabou de ver. Tá? Letra B. No primeiro passo vai CH3, CH2, S- e Na+. Esse primeiro reagente, que aparece aqui na letra B, ele é um reagente de Grignard, ele é um ácido ou ele é uma base? Base. Uma É base. uma base, né? Tem esse enxofre negativo. É uma base. E o que é isso aqui que aparece no segundo momento na letra B, pessoal? O que é isso aqui? CH3, CH2, SH. O que é isso? Mas é um ácido, né, professor? É o ácido conjugado dessa base. Não é um ácido qualquer, né, Ricardo? Ah, sim. É o ácido conjugado dessa base. Tira o sódio, põe H+ no lugar do sódio. É o ácido conjugado. Portanto, essa questão B segue qual dos 3 tipos de reação que a gente viu? Que tipo de cisão tem aí na letra B? Catálise por base. Cisão catalisada por base, porque no primeiro passo entra uma base. Letra C. O que é isso que eu estou usando aqui no primeiro momento?
H3O+. O que é isso? Um ácido, né, professor? É um ácido. E a água? No segundo momento, a água está funcionando como Uma base. uma base. Lembra que você tem que desenhar os dois pontinhos, os pares de elétrons no oxigênio? Senão você fala, mas por que isso é uma base? Então, desenhe os dois pontinhos, os pares de elétrons, que fica mais fácil. Tá? Então, que tipo de mecanismo vai acontecer aqui na letra C, pessoal? Qual dos três? Qual dos três tipos de reação é aí na letra C? A cisão catalisada por ácido. professor. Cisão catalisada por ácido, porque no primeiro momento entra um ácido. Então, cuidado. Não importa qual é o tipo de quebra. Todas as quebras que a gente estudou, elas acontecem em dois passos. Num primeiro passo entra o reagente, no segundo passo entra um segundo reagente. Por isso que em cada alternativa tem primeiro e segundo. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ler as perguntas. Isso, a Isabela tinha falado. Lá na letra B, né, Isabela? Ácido conjugado da base. Isso. Na letra B, aquilo que está no passo 2 é o ácido conjugado da base, não por base. Ácido conjugado da base. Tá? Quem quer perguntar? Eu, professor. Pode falar. Na verdade, tipo, uma curiosidade. Aquele MgBr que a gente acabou de ver, aquela ligação é covalente, iônica, o que é aquela ligação? Porque, tipo, A ligação eles formam entre uma molécula magnésio... só. Peraí, entre magnésio e bromo? Isso que você acabou de mostrar, que fica positiva. Peraí, deixa eu pôr de volta na tela. Entre magnésio e bromo é iônica. Então, vamos voltar. Isso aqui você está falando. Isso, eu não entendi de onde chegou essa... Peraí. Quantas ligações o magnésio faz? Então, faz duas. Quantas cargas positivas o magnésio tem? Faz duas, porque é da família 2. Isso, duas. E o bromo? Quantas cargas negativas ele tem? Agora eu não lembro. Uma. Então, você tem um bromo que tem uma carga negativa ligada a um magnésio que tem duas positivas. Quanto que dá essa conta? Quando uma negativa se associa a duas positivas, o que sobra? Um positivo. Um positivo, que é o que está aqui no magnésio. MgBr+. Esse mais é do Mg, não é do Br. Tá? Por isso que aqui as cargas eram MgBr+, uma carga positiva no magnésio, Cl-. Então, se aqui, né, a Gabriela perguntou, se aqui fosse Br-, eu escreveria MgBr2. Aí as cargas eram. Tá? Então, respondendo sua pergunta, aqui, MgBr, MgCl, MgI, ligação iônica. Tá? É como se eu tivesse escrito aqui, Br- Mg2+. E aí a gente acerta a carga. Br menos Mg2+, quando você soma essas cargas, fica MgBr+. Tá? Iônica. Aqui embaixo, Mg com Br iônica, Mg com Cl iônica. A única dúvida é essa aqui, ó. Como é que eu classificaria essa ligação entre carbono e magnésio? Então, entre halogênio e magnésio, iônica, ponto final. E essa entre carbono e magnésio, como é que eu classifico? Essa é uma troca de elétrons, né? Então, mas é iônica ou covalente? Covalente. Covalente de altíssima polaridade. Porque a ligação covalente, ela não é muito polar, que nem a iônica, né? Porém, pelo fato do carbono estar ligado a metal, ela é considerada uma ligação covalente de altíssima polaridade. Por isso que esse carbono tem essa densidade negativa alta. Tá? Então, aquilo que eu já expliquei, só para finalizar com essa observação. O ataque do reagente de Grignard ocorreu no carbono menos estável do epóxido, né, do anel oxirano, por mecanismo SN2, de maneira análoga à cisão catalisada por base. Tá? Então, está explicado aquilo que eu perguntei lá, que vocês ficaram pensando ali atrás. Tá? O que mais vocês têm de pergunta? Que outra dúvida? Mais nenhuma pergunta? Professor, é que eu não tinha visto o TP2, mas... Aí, talvez eu tenha perguntas, mas não agora. Eu nem sabia que tinha que entregar TP2. Olha só.
Tá lá escrito, hein, Gabriel? Se você olhar lá no conteúdo da prova P2, está escrito, tá? É seguinte, hoje é nossa última aula, né, online. Não significa que a gente não vai ter mais dúvidas, né? A gente só não vai ter aula online. Mas qualquer dúvida vocês podem colocar lá no grupo. Eu não vou dar resposta, mas eu vou auxiliando vocês a fazerem, né? A gente vai auxiliando, né? Vai mandando áudio, vai dando pequenas explicações para que vocês possam fazer. Então, eu vou estar acompanhando vocês até o final do mês de junho, né? Até, claro, a maioria de vocês já vai estar de férias lá pelo dia 15, né? Já vai ter entregue tudo. Mas eu vou continuar acompanhando até o final do mês. Tá? As dúvidas eu sei que vão surgir. Bota mensagem lá no grupo, eu vou respondendo. Tá? Mais alguma pergunta aí? Gente, dá uma olhada para mim, quem puder ver agora, se tem exercício de epóxi no TP2. Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de cabeça. Quem puder abrir, quem puder ver, Tem faz sim, esse favor professor. também. Tem? Tem É a questão 2 que a Leandra falou, então? Isso, é a 2, para Então tá bom. preparar o 2, 3... Então é preparação, não é reação. Isso, preparação por alidrina. Tá. Preparação já foi semana retrasada, né? Que a gente já tinha feito. Passada ou retrasada. Então tá bom. Tá. Eu já nem coloco reações, porque quando a aula está presencial, na última semana de aula eu tenho que recolher o TP e às vezes na última semana de aula eu ainda vou terminar a matéria. Então por isso que eu não coloco toda a matéria no último TP, porque normalmente não dá tempo de ensinar tudo até a penúltima aula, eu termino na última. Tá? Que mais, pessoal? Que outra dúvida, outra pergunta vocês têm? Daqui a pouco, quando vocês forem fazer os exercícios, aparecem as dúvidas, né? É normal. É assim mesmo que acontece. Conforme vai fazendo, vocês vão vendo, né? Vão tendo as dificuldades e vão perguntando. Faz parte, é desse jeito mesmo. Tá? Por hora, hoje, nenhuma pergunta mais? Tudo certo? Sim, eu acho que sim, né? Ninguém mais, então? Acho que não, professor. Só quando estiver fazendo os exercícios mesmo que vai aparecer as dúvidas. Aí vocês perguntem no grupo. Vocês sabem que amanhã é o último dia de aula, né? A partir de quinta-feira já não tem mais aula no Zoom, conteúdo. Aí os professores ficam só em plantão de dúvida. Tá? Então, pelo calendário, as aulas vão até amanhã. Eu me estendi um pouco, vou ter que dar aula quinta ainda, porque é a minha aula de orgânica para o diurno. Então, na quinta de manhã eu ainda vou dar aula, para terminar com eles. Falta a reação 2 e 3. Mas, enfim, as aulas vão até amanhã. Então, de quinta-feira até a próxima quarta, vocês têm mais uma semana para finalizar as minhas atividades. Eu não sei a data, como é que os outros professores organizaram essas entregas. Então, eu não sei como eles fizeram. Então, como eu já deixei toda a matéria desde o início de maio, né, da P2, então, por isso que eu solicitei dia 10, porque dá tempo suficiente para finalizar, porque hoje mesmo todo mundo já poderia ter praticamente tudo feito. Faltaria fazer uma questão de epóxito, né, que seria a letra A do exercício 2. O resto, vocês já poderiam estar com tudo encaminhado. Então, finalizem tudo o que precisa ser finalizado. Lembrem-se que só um do grupo me manda, tá? Para não ficar bagunçado. Pessoal, vai cair a conexão. Me perdi aqui no tempo, a gente retorna só para eu poder finalizar o que eu estou falando para vocês, tá? Senão vai interromper, vai ficar cortado no meio. Já vai cair. Letícia, tá me escutando? Ó, manda já. Quanto antes vocês me mandarem, melhor para mim. Eu já vou corrigindo o que vocês me mandarem, tá? E aí não fica muito serviço acumulado para o dia 10, todo mundo me mandando tudo junto. Já manda uma, duas, o que você tiver, manda. Fez mais uma, manda mais uma, tá? Tudo que eu puder ir corrigindo e adiantando, eu já vou fazendo isso. E nem eu vi que teve gente que me mandou coisa agora, no final da tarde. Só vou conseguir ver isso amanhã. Tá? Hoje eu ainda tenho aula às 9, então
no máximo 2 dias eu já corrijo, né? Já dou baixa e já vou respondendo a vocês sobre a confirmação de recebimento. É no máximo 2 dias. Normalmente eu consigo fazer no mesmo dia ou no seguinte, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se... Esperar mais um minuto. Bom, então, o que eu estava dizendo. Finaliza. O que já tiver pronto, já me manda. Semana que vem, encerra-se o prazo. E aí, pelo menos da minha matéria, né? Não sei o que os outros professores combinaram com vocês. Da minha matéria, você já fica livre antes do feriadão, tá? Acredito que alguns professores tenham pedido atividades entre o dia 15 e 19. Entre o dia 15 e 19, tá? E continuarei aí no WhatsApp. De qualquer forma, eu tenho que entrar no AVA todos os dias. Então, não estranhem que vocês vão receber aviso todo dia por e-mail, né? Que é automático lá do AVA. É uma obrigação que os professores têm de acessar o AVA e mostrar que estão dando aula, etc. e tal, apesar de ninguém usar o AVA, né? A gente usa material didático, Zoom, e-mail, WhatsApp, mas enfim, infelizmente vocês vão continuar recebendo esses e-mails do AVA até o final de junho, que é o nosso controle de ponto, poderíamos dizer assim. E aí, se ninguém tem mais nada a perguntar, posso finalizar então nosso semestre? Posso fazer o encerramento? Ok, professor. Pode sim. Então, olha só, queria agradecer muito a presença de vocês, né? Aqueles fiéis que toda terça-feira e às vezes quinta estiveram aqui. Tem uns que não puderam estar presentes sempre, mas participaram de muitas aulas, né? Então, não vou ficar criticando nem julgando ninguém, aquele aluno que não apareceu. Eu não sei o que está acontecendo na vida do cara, se ele está com problema de doença, se ele tem problema de internet, se ele está com problema financeiro, né? Não cabe a nós ficar fazendo isso. Então, eu acho que já está de bom tamanho eu agradecer aqueles que participaram, que me ajudaram, que estiveram aqui. A gente já está mais tempo aqui do que no presencial, vocês perceberam? A gente teve 1 mês de aula no presencial e estamos há 2 meses e meio aqui. Eu acho que quando essa história começou, ninguém imaginava que o negócio iria tão longe, ainda vai, né? E vai, ainda vai seguir aí, pelo menos junho e julho, você pode continuar pensando que o negócio ainda vai demorar um pouquinho para cair. Enfim, acho que nem os mais pessimistas esperavam ficar tanto tempo aqui nessa situação. Então, agradeço de verdade a vocês que participaram. Afinal, sem os alunos, não tem como dar aula, né? Eu sei que é muito difícil para vocês, eu sei que é. Eu confesso isso, não vou ser hipócrita de dizer que não, que está tudo bem, dá para fazer.
a gente se esforça. Tanto vocês quanto eu juro para vocês que eu fiz o melhor que eu podia. Tá? Tudo que eu podia fazer de melhor, eu tentei fazer. Pode ser que eu não tenha agradado. Como talvez eu também não tivesse agradado no presencial, né? Mas eu juro que eu fiz o meu melhor. O que de melhor eu podia fazer, eu fiz. Cumpri o meu plano de ensino, né? Cheguei onde eu precisava chegar na matéria, do jeito que era possível, né? Não vi uma solução melhor que essa. Até vocês me ajudaram, dizendo que era melhor fazer aula à mão do que aula no Data Show, né? No PowerPoint, que vocês até me deram essa dica, que eu achei ótima. Então, eu fiz da melhor maneira possível, né? Assim como eu gostaria que os professores dos meus filhos fizessem com eles, né? Então, a gente sempre pensa dessa forma, né? Fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Foi muito difícil, é muito difícil, acho que para qualquer disciplina, mas nas disciplinas de química eu acho que tem um fator agravante ainda pior, né? A gente sem uma lousa sofre. Por sorte, essa história de eu fazer à mão, escanear e mandar para vocês, talvez tenha, né, ajudado um pouquinho. Ajudou muito, professor. Que bom que vocês acharam que ajudou um pouco, né? As aulas eu acho que feitas à mão. se a gente tivesse tido a ideia no começo, já tinha acabado, acho que umas 3 semanas atrás as aulas. Olha, acho que 3 não, Ricardo, mas uma semana antes, uma ou duas a gente teria terminado, é verdade. Às vezes a gente quer fazer uma coisa para agradar e não agradou ninguém, viu? Então, a gente não podia adivinhar, né? E assim, o que eu percebi, tá? Ó, prestem atenção, o que eu vou falar, eu não quero ser injusto com ninguém, tá? Esses 2 exemplos que eu vou citar, não significa que são só esses 2. Talvez esses 2 que eu esteja citando são aqueles que eu percebi mais, talvez até porque falam um pouco mais, né? Não é só eles, tá? Mas eles são os que eu consigo perceber mais. Então, eu consegui notar uma grande melhora no conhecimento aqui da Ana Mala, que saiu, né? Não voltou para a reunião, da Ana e do Ricardo, que eu vi que eram alunos que tinham muita dificuldade lá em fevereiro, nas aulas teóricas. Então, eu já percebo que já tiveram um bom aumento aí, que já estão muito melhor do que estavam no começo do ano. Claro, eu acredito que todos tenham aprendido alguma coisa, né? Mas talvez, não sei se é porque eles falam mais, né? Acabam conversando mais com a gente, eu vi que eles tiveram aí uma boa melhora no conhecimento. Eu acho que isso é importante. Então, não adianta eu chegar aqui e falar assim, no final do semestre, olha, eu sou um professor sensacional, viu? A Leandra entendeu tudo, o Guilherme entendeu tudo, a Gabriela entendeu tudo. Não adianta eu falar que aqueles que têm mais facilidade entenderam tudo que eu falei. Não tem mérito nenhum meu aí. Ele aprenderia isso com qualquer professor que fosse. Então, eu acho que o mérito é a gente conseguir fazer aquele aluno que está no nível mais embaixo, que tem mais dificuldade, conseguir absorver alguma coisa. Aí sim. Aí eu entendo que o meu trabalho valeu a pena. Pegar o cara que já é nota 10, ou nota 9, 9,5, e fazer ele virar 10, ou continuar sendo 10, eu não tenho mérito nenhum nisso. Né? Então, o objetivo é pegar aquele que tem mais dificuldade e ver se esse melhora, se esse aprende. Então, eu posso dizer que eu fiquei satisfeito com o desempenho aí, né? Pelo menos dos alunos que têm participado das aulas, aqueles que praticamente toda semana têm aqui comigo. Então, fiquei satisfeito, sim. Então, apesar de eu assumir que não é a mesma coisa que a aula presencial, que foi muito difícil, para vocês, para mim, né? Eu acho que todo mundo fez o melhor possível e, no final das contas, eu acho que o saldo foi positivo. Eu acho que não ficou uma coisa jogada, bagunçada. Eu acredito que vocês tenham conseguido compreender alguma coisa, né? Estou vendo agora, recebendo os exercícios. Claro, tem pequenos erros nos TPs, isso é normal. Aconteceria se o TP fosse na aula presencial ou não, independentemente, né? Então, estou recebendo o TP com setinha trocada, do positivo para o negativo, e é sempre do negativo para o positivo. Os mesmos erros que eu observo nos TPs quando a aula é presencial, os mesmos erros que eu observo quando a prova é no curso presencial. Então, não tem nada de diferente do que eu já estava acostumado a receber. Mas, de maneira geral, os TPs estão vindo direitinho. Tá? Tem um que tem um errinho a mais que o outro, mas, de maneira geral, está tudo muito ótimo. Então,
mais uma vez, de coração, agradecer a vocês pelo apoio, pela presença e pela participação durante esses 2 meses e meio. Se Deus quiser, em agosto, estaremos juntos aí para um segundo semestre que vai ser muito melhor do que o primeiro. Tá bom, pessoal? Uma boa semana, que vocês terminem esse semestre da melhor maneira possível, para daqui a 10, 15 dias entrarem em férias. Agradeço muito e, se Deus quiser, em agosto estaremos no presencial. Qualquer dúvida, vocês escrevam um e-mail ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo a todos, boa semana. Falou, professor, até agosto. Até agosto, se Deus quiser. Tchau, tchau, boa noite.